Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Uma passagem na vida do profeta Eliseu, aquele homem que pediu, o que ele pediu? O que ele pediu a Deus? Ele pediu a Deus uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E se você for contar, ele realizou o dobro dos milagres que Elias realizou. Amém? Nenhuma palavra na palavra de Deus cai por terra. Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu o profeta: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu tornou e disse: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ah, meu senhor! Porque era emprestado o machado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós invocamos a presença do Teu Santo Espírito, para que Ele venha falar diretamente aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. Pessoas chegaram aqui hoje dizendo: Deus, fala comigo, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma luz, eu preciso saber o que eu devo fazer. Fala conosco nessa noite, Pai. Usa, Pai, a Tua palavra para tocar o coração de cada um. E que nós possamos sair daqui essa noite dizendo: hoje Deus falou comigo, hoje Deus me deu uma direção. Fala com Teu povo, Pai, te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando de emprestar, né? E eu lhe quero perguntar aqui uma coisa: quem é que diz assim: eu não tenho problema algum em emprestar coisas? Não tenho problema algum de emprestar dinheiro. Não tenho problema algum de emprestar minha roupa, os utensílios da minha casa, o meu carro. Quem é que aqui diz: eu não tenho problema? Meu pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. Quem é que aqui diz assim: ah, eu empresto, mas eu prefiro não emprestar? E quem é que aqui diz assim: eu não empresto em hipótese alguma? Também tem gente. Por quê, queridos? Por que a gente às vezes tem resistência em emprestar? Não gosta de emprestar? Porque sempre que a gente empresta, a gente corre o risco de perder, de não receber de volta aquilo que emprestou. Por exemplo, querido, quem aqui já teve a experiência de emprestar um livro e você nunca mais viu o livro? Amém? Livro que foi pego emprestado é para devolver. Amém? E às vezes está lá: pertence a Roberto Leal.
Então a gente não gosta de emprestar, em geral a gente não gosta de emprestar, tem certa resistência, né? Porque a gente corre o risco de perder. E é algo mais ou menos assim que a gente vê aqui nesse texto. Um operário, um discípulo do profeta Eliseu, ele pediu emprestado um machado. E um machado, naquele tempo, queridos, era um instrumento de valor, porque era um instrumento de corte. E nele não era todo mundo que possuía um machado. O machado era uma ferramenta cara. Poucas pessoas tinham um machado. E por isso, o rapaz que perdeu o machado, que caiu no rio, ele ficou angustiado porque ele perdeu o machado. E naquele tempo, segundo a lei, quando você perdia, olha que coisa interessante, podia valer hoje, né? Quando você perdia alguma coisa que você emprestou, aquela pessoa tinha que pagar você te servindo como escravo. Olha só, se tivessem que pagar você tudo que já te pediram emprestado e não devolveram, alguns aqui estavam com um grupo de escravos ao seu redor, né? Porque naquele tempo, querido, quando você perdia algo que você pediu emprestado, você teria que servir aquela pessoa como escravo até pagar o valor determinado daquela coisa que você pegou emprestado. Daí ele ter ficado angustiado, aflito, por ter perdido o machado. Mas graças a Deus, não é? Graças à intervenção do profeta Eliseu, graças à misericórdia de Deus, ele teve o machado de volta, e tudo nos faz crer que continuou a ser como era antes, não é? Ele teve o machado de volta e deu prosseguimento ao projeto de construção do qual ele fazia parte. Nós temos, às vezes, a impressão, queridos, que Deus, a impressão que nós temos é que só as grandes causas movem o coração de Deus. Só grandes coisas é que chamam a atenção de Deus. Mas Deus, a gente vê aqui Deus se preocupando e atendendo um operário que tinha perdido o seu instrumento de trabalho, que tinha perdido o seu machado. Não é? Então, a gente vê, olhando para esse texto, se a gente pegar a Bíblia, você vai ver Deus se preocupando com tantas outras coisas que para nós parecem menores. E a gente vê Deus se preocupando em atender um homem que perdeu uma ferramenta de trabalho. Se Deus se preocupa com uma ferramenta de trabalho que um operário perde, o que é que Deus não se preocupa na nossa vida, queridos? Ele se preocupa com tudo, queridos. A gente às vezes pensa que Deus só vai se preocupar com a gente quando a gente tem um problemão. Mas Deus, Ele está sempre atento às nossas preocupações. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Amém? Ele está sempre atento às necessidades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ora, o homem trabalhando, caiu o machado, e Deus atendeu esse homem. Deus manifestou o poder dele na vida desse homem. Então eu queria dizer isso para você em primeiro lugar. Às vezes a gente pensa que para chamar a atenção de Deus eu preciso de um problema muito grande. Uma grande necessidade. Mas as pequenas necessidades da nossa vida também chamam a atenção de Deus. Deus, Ele hoje está preocupado com as suas grandes necessidades, como Ele também, Ele está preocupado com coisas do dia a dia. Amém. Quem é que aqui, querido, no dia a dia, às vezes, perde coisas dentro de casa? Perde coisas na sua mesa de trabalho. E às vezes a gente diz, não vou orar a Deus, não preciso incomodar a Deus. Você não incomoda a Deus. Amém? Às vezes no dia a dia a gente pode pedir a Deus, Deus me ajuda a encontrar aquilo que eu perdi, me ajuda, cadê aquilo, onde é que eu botei? E Deus, Ele responde, querido. Quem já fez isso aqui, querido?
Eu tenho uma experiência assim com Deus. Né? Primeiro eu me acalmo, eu me aquieto. Porque está aqui dentro de casa. Eu não perdi, eu não joguei fora, eu não rasguei. Está aqui. Deus, me orienta. Onde está, Senhor? E fica quieto um tempo, querido. E daqui a pouco diz assim, aquela gaveta. E você vai lá, está lá na gaveta. Amém, queridos? Minha mulher, ela tem um dom. Ela acha tudo que a gente perde lá em casa. Amém? Você perdeu alguma coisa, peça ajuda dela, porque ela acha tudo. Então, né? Ela perdi não sei o quê. Ela sai fuçando, que ela acha onde é que está. Então, queridos, nada na sua vida passa despercebido de Deus. Diga isso para o seu irmão. Nada na tua vida passa despercebido de Deus. Deus hoje conhece as grandes causas da sua vida, os grandes problemas da sua vida, suas grandes lutas, suas grandes batalhas, suas grandes dificuldades, como Ele também conhece as menores, as pequenas, que às vezes também são necessidades que nós temos. E esse texto aqui, queridos, de uma certa forma, ele acende uma esperança no nosso coração. Ele acende fé no nosso coração. A esperança de uma solução, a esperança de uma saída. Eu não sei se você chegou aqui e você perdeu alguma coisa, ou se você tem perdido coisas na sua vida. O Deus a quem você serve está pronto para ouvir a tua oração, está pronto para restituir o que você perdeu. Amém, querido? Ele está pronto para levar você a prosseguir no seu projeto de vida, a avançar no teu projeto de vida. Amém? Apesar dele ter perdido esse rapaz, algo que era de valor, que ia trazer consequências desagradáveis para ele, ele poderia de discípulo de profeta se transformar em escravo. Deus foi capaz, presta atenção no texto, Deus foi capaz de restituir não só o machado, a ferramenta de trabalho dele, mas nós podemos dizer que Deus restituiu também o projeto da vida daquele rapaz. Amém? Porque restituindo a ferramenta dele, ele pôde voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. Então Deus aqui, querido, fez duas coisas. Restituiu algo que aquele discípulo tinha perdido, mas restituiu também um projeto de vida que aquele rapaz tinha. Ele pôde continuar, ele pôde avançar, ele pôde prosseguir. Muitas vezes, querido, isso acontece com a gente também. Estamos no meio de um projeto. Quem aqui tem um projeto? Tem um plano? Tem um sonho? Amém? Algo que você tem colocado diante de Deus. Algo que nasceu aí no teu coração. Um querer que Deus colocou dentro de você. E Deus tem capacitado você a realizar. Mas às vezes no meio do nosso projeto, no meio do nosso sonho, no meio daquilo que a gente tem investido a nossa vida, o que acontece? Vem algo inesperado. Vem algo que você não contava. Vem uma perda. Vem alguma coisa que desmorona a nossa vida. Vem um desemprego. Um diagnóstico. Vem o rompimento de um laço, um vínculo que era tão importante para você. Alguma coisa aconteceu. Aí nós muitas vezes, quando isso acontece, a gente conclui, acabou para mim. Acabou. Eu botei tanto empenho nisso, investi tanto nisso, acreditei tanto nisso, esperei tanto nisso, confiei tanto nisso, mas na execução disso, algo inesperado acontece. Algo que você não contava. Porque foi o que aconteceu aqui. Algo que ele não contava, aconteceu. E às vezes, nessa hora, o que a gente conclui? Acabou. Não era isso que Deus queria.
talvez não fosse essa a vontade de Deus, acabou para mim, não tem mais jeito, não tem mais solução. E eu quero dizer para você que às vezes a sua conclusão pode estar completamente errada. Amém? Olha só, você que tem enfrentado coisas inesperadas, obstáculos, impedimentos, perdas, portas que se fecham, e você começa a concluir: eu acho que isso não era de Deus, eu acho que isso não veio de Deus, eu acho que eu fiz a coisa errada, eu tomei a decisão errada. Eu queria dizer para você que você pode estar se precipitando e concluindo algo de uma forma totalmente errada. Porque aqui, olhando para esse texto, esse jovem estava debaixo da direção do profeta, estava fazendo algo que era da vontade de Deus, construiu um lugar maior para que eles ficassem, e de repente, o inesperado aconteceu. E aqui a gente tem algumas coisas para aprender. Primeiro, que Deus ele está pronto para nos restituir aquilo que a gente perdeu. Segundo, mais do que isso, Deus quer ver a tua vida prosseguindo. Deus quer ver a tua vida avançando. Deus quer ver o propósito dele na tua vida continuando a acontecer. Amém, queridos? Então presta atenção nesse texto. Os discípulos estavam vivendo um momento que eles queriam viver algo novo. Tem alguém aqui que está com umas ideias aí na cabeça? Eu queria fazer algo novo. Tem alguns aqui, sonhadores. Eu queria fazer algo novo. Eu queria uma mudança na minha vida. Eu queria fazer algo aonde eu pudesse crescer, me expandir. Eu queria, não sei. Talvez você chegou aqui, você tem um projeto, você tem uma expectativa de algo melhor, que vai te realizar mais, que vai trazer mais felicidade para você. Eu tenho certeza que no nosso meio tem gente assim. Talvez você diga: tudo que eu queria é que acontecesse alguma coisa para mudar alguma coisa, para ser diferente do que está. Tudo que eu queria é que não ficasse as coisas como estão agora. Eu queria uma mudança. Amém, querido? Quem aqui está planejando? Eu estou planejando comprar uma casa. Eu estou planejando um emprego, vou fazer concurso e vou ganhar o triplo do que eu estou ganhando. Tem alguém aqui assim planejando? Poucos, né? Os outros estão completamente satisfeitos com o seu salário. Graças a Deus. Mas talvez você tenha planejado. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo outro. Amém, querido? Os discípulos, queridos, estavam construindo. Estavam animados, cheios de expectativa, cheios de disposição. Estavam debaixo da bênção do profeta. O profeta estava presente. Eles estavam fazendo ao que aos olhos deles, Deus estava contente com o que eles estavam fazendo. Amém? E de repente, querido, do nada, algo inesperado aconteceu. O machado caiu na água. Aquele tipo de situação que é um banho de água fria na gente. Aquela hora que acontece não o melhor, mas o pior. Então, querido, esse texto aqui tem umas coisas para a gente prestar atenção. Estou falando com você, querido, que está dizendo: chegou a hora de eu mudar alguma coisa na minha vida. Chegou a hora de eu assumir o propósito que Deus tem com a minha vida. Chegou a hora de eu mostrar a minha cara. Chegou a hora de eu ganhar dinheiro. Tem alguém aí que... Chegou a hora de eu fazer alguma coisa. Presta atenção, queridos. Não é? Presta atenção nesse texto. Então, olha aqui, querido. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que todo projeto novo que vai trazer mudança, por exemplo, casar, vai trazer mudança? Vai. Ter um filho vai trazer mudança?
Ter um novo emprego vai trazer mudança? Não é? Fazer uma faculdade e pegar uma carreira vai trazer mudança? Amém, querido? Se converter vai trazer mudança? Assumir um ministério vai trazer mudança? Vai, querido. Então, presta atenção, querido, que todo projeto que vai trazer algum tipo de mudança na nossa vida, ele vai trazer também algum tipo de perda. Escreve isso, querido. Isso é real. Todo projeto que vai trazer algum tipo de mudança para a minha vida, ele vai trazer algum tipo de perda. Era um momento de crescimento, era um momento de expansão, era um momento novo, não é? E todo momento que traz mudanças, ele traz algum tipo de perda. Nós, às vezes, estamos preparados para as mudanças, mas não estamos preparados para as perdas que a mudança vai trazer para a nossa vida. Entendeu o que eu falei? Nós, às vezes, quem aqui quer mudanças? Só quem quer mudança. Crescer, ganhar mais dinheiro, mudar de casa, ter um novo emprego, casar, ter 6 filhos, não é? Vou assumir um ministério, vou pregar a palavra, vou ser pregador itinerante, vou ser missionário. Todo projeto que vai trazer mudança, querido, ele traz algum tipo de perda. Vamos usar um exemplo bem comum, bem simples. A moça, quando se casa, e tem a casa dela, o marido dela, ela perde alguma coisa? Perde. Ela perde aquela mordomia que ela tinha na casa da mamãe. Não é verdade, querido? Ela perde aquela liberdade, não tinha que fazer comida, não tinha que lavar roupa. Magicamente a roupa parecia dobrada na gaveta. E aí ela casa. Não é? E de repente ela encontra a roupa do marido pelo caminho. Gente, o que é isso? Aí liga para a mãe: mãe! Então, querido, toda mudança que a gente está buscando para a nossa vida, elas trazem algum tipo de perda. Então, o meu discípulo, ele teve uma perda. Então, o momento de mudança, queridos, o momento que a gente está buscando algo melhor para a gente, é um momento que, de alguma forma, vai trazer algum tipo de perda. Quando ele viu que o machado caiu, ele virou para o profeta e disse: ai, meu senhor, o senhor aqui está em letra minúscula, você reparou? Ele está falando com o profeta: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O que ele está dizendo? E agora? O que eu faço? Ele era emprestado. Você já viveu um momento assim? Não tinha pior hora para acontecer o que aconteceu. Não tinha pior hora para você bater o carro. Não tinha pior hora para a geladeira enguiçar. Não tinha pior hora, né? Parece que tem situações que elas chegam sempre na hora errada, né? Numa hora imprópria. Talvez alguém aqui nesses dias, alguma coisa afundou na sua vida. Alguma coisa te surpreendeu. Talvez você esteja perguntando: e agora, Senhor, o que é que eu faço? E agora, como é que vai ser minha vida? E agora, como é que vai ser o amanhã? E amanhã? E agora, como é que vai ser o motivo? Ele disse: e agora, Senhor? Aquilo que era o motivo da satisfação dele, o seu projeto de vida, a mudança que ele estava buscando, de um momento para o outro, escapou da mão dele e afundou no rio, não é? Perdeu. Então, queridos, primeiro ponto que você deve guardar: toda mudança na nossa vida, se nós queremos mudar como igreja, se nós queremos mudar como família, se eu quero mudar como marido, se você quer mudar como mulher, como esposa, se você quer mudar no seu trabalho, no seu ministério, toda mudança vai trazer invariavelmente algum tipo de perda.
Quem aqui já mudou de casa? Eu lhe pergunto, você perdeu alguma coisa? Talvez esteja procurando uma calça até hoje que você perdeu na mudança. Então, queridos, isso é para a gente guardar. Toda mudança traz algum tipo de perda. Amém, querido? Uma segunda coisa que a gente vê aqui acontecendo, né, quando a gente está buscando mudanças, algo melhor, né, talvez tenha gente aqui buscando, eu quero o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero saber qual é o dom que eu tenho. Eu quero saber para que eu estou aqui. Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou ser um instrumento nas mãos dele? Tem alguém aqui pensando? Graças a Deus tem uma meia dúzia. O resto não está nem aí para a hora do Brasil. Mas quando a gente pensa, não, eu quero assumir um propósito com Deus. Eu quero exercer um ministério. Eu quero servir a Deus até as últimas consequências. Não é? Talvez você esteja assim. Quando eu me converti, né? Eu pensava assim, Deus, eu quero te servir até as últimas consequências. Presta atenção, querido. Quando a gente busca, não, talvez tenha alguém aqui dizendo, não, eu estou vivendo um momento difícil, mas eu estou buscando a vontade de Deus. Tem alguém aqui buscando a vontade de Deus? Né? Os outros estão buscando a sua vontade própria, não tem problema. Você tem direito. A liberdade é sua. Mas quando a gente se propõe a buscar a vontade de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus para mim. Tem alguém aqui preocupado? Qual é o chamado que Deus tem para mim? E quando você se propõe, eu quero saber que chamado Deus tem para mim. O que é que Deus quer fazer com a minha vida? Quando a gente se propõe para isso, querido, esses são momentos que invariavelmente vão trazer, por causa dos obstáculos. Servir a Deus, queridos, nem sempre é fácil. Nem sempre é tão claro assim. Os discípulos de Jesus disse para ele, olha, vocês pegam o barco, eu vou despedir o povo, vou orar um pouco e depois eu vou ao encontro de vocês. Vão para o outro lado. E lá foram os discípulos, cantando, louvando a Deus. Jesus mandou, vai ser só bênção. E o que é que eles encontraram? Tempestade. Ao ponto de se desesperarem, ao ponto de ficarem angustiados, aflitos. Então, querido, muitas vezes quando a gente está ouvindo, buscando a voz de Deus, buscando o propósito de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida, esse momento novo na nossa vida de mudança, muitos obstáculos podem aparecer. Como esse rapaz que perdeu. E nós, às vezes, querido, vamos fazer uma coisa, não deu certo. Ah, não era de Deus. Cuidado, meu irmão. Nem sempre é assim. Às vezes você obedecendo a Deus, vivendo uma vida de santidade diante de Deus, fazendo tudo certo diante de Deus, ainda assim você tem problema. Não é verdade? Esses dias alguém falou isso para mim. Ah, eu pensei que se eu fizesse tudo correto, certinho, nada, problema nenhum eu ia ter. Aonde é que está essa promessa na Bíblia? No mundo passareis por aflições. Então, queridos, aqui uma segunda coisa que a gente tem que ver. Quer a vontade de Deus? Quer o propósito de Deus? Quer o chamado de Deus? Quer um momento novo de mudança? Esteja preparado, porque vão acontecer obstáculos, impedimento, coisas não vão dar certo. Amém? E aí, querido, acontece uma segunda coisa nessa hora. Não é quando ele falou assim, ai meu Senhor, ou Senhor, e agora o que eu faço? Então, querido, esses momentos que a gente está buscando, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, aquilo que está no coração de Deus, o momento novo,
são momentos, queridos, que por causa dos impedimentos que aparecem, dos obstáculos que aparecem, são momentos que geram em nós muita dúvida, geram em nós muita incerteza, geram em nós muito questionamento. Por quê? Porque a gente está buscando a vontade de Deus. Ele não estava fazendo a vontade de Deus? Ele pediu ao profeta, profeta, vamos fazer? Vamos, você vai com a gente? Vou. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E a gente acha que às vezes, porque está fazendo a vontade de Deus, o pneu não vai furar. A gente pensa porque está servindo a Deus, não é? O arroz não vai queimar. A gente pensa que porque está servindo a Deus, não vai perder a carteira. Que coisas inesperadas não vão acontecer. Então, queridos, quando a gente está buscando a vontade de Deus, o propósito de Deus, muitas coisas inesperadas podem acontecer. E nessa hora, por acontecer essas coisas inesperadas, vem muita dúvida. Vem muita incerteza. E agora? O que é que eu faço? Será que eu devia ter feito mesmo isso? Será que eu devia ter investido nesse projeto? Será que eu fiz a coisa certa? Será que foi uma escolha errada? Será que eu fui impulsivo? E tomei uma decisão sem pensar, sem orar? Então, queridos, isso aqui para nós. Se nós estamos buscando a vontade de Deus, diga amém. A vontade de Deus para você é boa, é agradável, é perfeito. Se você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. Se você está buscando em Deus qual é o teu chamado, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, se você está buscando mudanças, algo novo, quero crescer, quero amadurecer, quero experimentar Deus, quero ver Deus agir, quero ver Deus operar, querido, pode ter certeza que isso vai acontecer, mas no caminho disso, podem aparecer obstáculos, podem acontecer coisas inesperadas que você não contava. E nessa hora que essas coisas inesperadas acontecerem, vai ter dúvida. Vai ter incerteza. Você vê que os discípulos, quando viram Jesus se aproximar, que Jesus foi ao encontro dele por sobre as águas, o que eles disseram que Jesus era? Um fantasma. Jesus não era um fantasma, Jesus era a solução que estava chegando. Mas às vezes, querido, as tempestades da nossa vida cegam os nossos olhos. E a gente começa a achar que fez tudo errado, que nada vai dar certo. Amém, querido? Então a gente tem que estar preparado, como a gente vê aqui, não é? Às vezes acontecem coisas que a gente não tem as respostas. Mas por que Deus permitiu isso? Mas por quê? Aí você pergunta, ou às vezes você fala que nem eu falo. Acontece algo, eu estava todo animado, todo feliz, contente, acontece algo inesperado, e aí eu digo assim, Deus, não entendi. Agora é que eu fiquei com dúvida, Senhor. Já aconteceu com você? Porque de repente aconteceu alguma coisa que você diz, agora é que eu não entendi nada. Será que era isso que Deus queria? Amém, querido? E aqui, querido, esse é o momento. Quem aqui, na sua vida, de vez em quando, passa por uns momentos, tanta dúvida, tanta incerteza, tanto questionamento, não é? A respeito de Deus, da palavra, das circunstâncias, das situações, né? Às vezes chega gente para mim, está tudo errado. O que está errado? Às vezes, querido, o que está errado vai dar certo. Amém, querido? E aqui é um momento, querido, um momento de dúvida. Talvez tenha alguém aqui hoje, ouvindo essa palavra, e você está vivendo um momento assim. Você está cheio de dúvida.
Será que era isso que eu devia ter feito? Será que essa foi a decisão certa? Foi a escolha certa? Presta atenção, querido, que esse é um momento perigoso. Por que é perigoso? Olha só, dúvida, todo mundo tem. Fala para o teu irmão. Dúvida, todo mundo tem. Momento de incerteza, todo mundo tem. Momento de, não estou acreditando que possa acontecer. Isso todo mundo tem, querido. E aqui é um momento perigoso. Não é? Momento perigoso, porque muitas vezes com as dúvidas, as incertezas, não entendi por que aconteceu isso, não entendi por que foi assim, não estou entendendo isso. Esse é um momento que é muito perigoso, querido. Por quê? É um momento que a gente abre mão de um propósito que Deus tem com a nossa vida. A gente desiste de um propósito de Deus que já estava em operação, acontecendo na nossa vida. Amém, querido? É um momento muito perigoso, porque a gente pode perder um momento que o sobrenatural de Deus ia se manifestar na nossa vida. Amém, querido? Então, querido, é uma palavra para quem está com dúvida hoje. Dúvida a respeito da tua vida. Dúvida a respeito profissional, ministerial, família, seja o que for. Você está em dúvida. Eu não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. Tem alguém aqui assim? Eu não sei se eu tomo esse caminho, se eu tomo esse caminho, eu não sei o que eu faço. Fico pensando, oro a Deus, mas às vezes eu não entendo o que Deus está falando, eu não entendo se é isso que eu tenho que fazer. Presta atenção, querido. Não deixa isso te desviar. Deus tem um propósito com a tua vida. Sacode teu irmão. Sacode ele. Joga ele para o alto, meu irmão. Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um plano com a tua vida. Bata na palma do teu irmão, diga: meu irmão, você tem um chamado de Deus. Há um plano que Deus quer operar na tua vida. Há um projeto que Deus tem com a tua vida, com a tua família, com a tua casa. Amém, querido? Mas nós muitas vezes corremos risco, querido. Eu estou em dúvida. Eu acho que eu vou desistir. Vou chutar o balde. Vou dar um tempo. Não vou mais buscar Deus, não vou mais à igreja. Então, muitas vezes, querido, a gente perde. Profetiza para o teu irmão. Há uma oportunidade que Deus vai te dar nesses dias. Não deixa a incredulidade roubar. Não deixa as dúvidas roubar. Não deixa os questionamentos levarem você a desanimar, desistir. Confia em Deus. Deus tem um plano com a tua vida. Amém? A minha palavra é para você que hoje se sente sem direção. Tem alguém aqui que está hoje sem direção? Estou desorientado. Estou perdido. Não sei se vou pela esquerda, se vou pela direita. Olha só, em primeiro lugar, nada disso está acontecendo à toa. Se você está vivendo esse momento, você é de Deus? Jesus é o teu Senhor e Salvador? E você está vivendo um momento de dúvida, de incerteza, de questionamento, não é à toa. É porque talvez você tenha passado, está passando, ou tem passado, por perdas, por obstáculos. As coisas têm sido difíceis. Talvez você nesse dia falou, né? Por que comigo tudo é mais difícil? São essas coisas que geram essa dúvida, essa incredulidade. Então, querido, o fato de você hoje estar com dúvida, com questionamento, em vez de deixar isso te afastar de Deus, aproveita isso para se aproximar de Deus. Amém? Aqui é que está o nosso problema, querido.
Quando vem os eventos, o diagnóstico que o médico me deu, a minha causa na justiça que eu perdi, a briga dentro de casa, o desentendimento no trabalho, até na igreja está difícil. Não é? Quando vem esses problemas, esses eventos, não é? Que te dão vontade de desanimar, de desistir, de largar tudo, não é? Muitas vezes, quando vem isso, o que a gente faz? A gente abandona o projeto de Deus com a nossa vida. A gente abandona o nosso sonho. A gente abandona o nosso projeto. A gente se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta de pessoas. Não é? A gente fica revoltado com Deus. A gente se sente abandonado por Deus. Deus foi uma decepção para mim. Deus me abandonou. Deus me frustrou. Como é que Deus fez isso comigo? Entenda, querido, quando vem esses momentos, em vez de você ir por esse caminho, esse buraco negro, que só vai piorar a tua vida, volte-se para Deus. Não estou entendendo, estou perdido, desorientado, não sei o caminho a tomar, não sei a direção a fazer, mas volte-se para Deus. Amém, queridos? Então, olha aqui, queridos, só para você guardar, mudanças sempre trazem algum tipo de perda. Mudanças sempre trazem situações que vão gerar dúvidas, questionamentos, incertezas. Não deixe essas coisas te afastarem do propósito que Deus tem com a sua vida, do chamado que Deus tem com você, do sonho que está aí no teu coração, do projeto que você tem buscado em Deus. Esse rapaz era um discípulo do profeta. Deus queria fazer dele um profeta. Eu não sei quem você é hoje. Eu não sei quais foram as perdas que você sofreu. Eu não sei o que já afundou na sua vida. Eu não sei quais são os obstáculos que têm aparecido na tua vida, enchendo o teu coração de dúvidas, de perguntas, de questionamentos. Eu queria dizer para você que Deus ainda assim, depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já perdeu, depois de todas as crises de dúvida, de incredulidade, de questionamento que você deu, Deus ainda hoje tem um propósito com a tua vida. Deus ainda hoje tem um plano com a tua vida. Deus ainda hoje quer realizar alguma coisa na tua vida. Quer fazer de você uma bênção, quer fazer de você alguém que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Em vez do discípulo ir embora, se fôssemos alguns de nós, né? Pô, não aconteceu com ninguém, foi acontecer logo comigo. Por que comigo tudo é pior? Por que comigo tudo é difícil? Por que comigo tudo dá errado? Mas esse rapaz, esse discípulo, em vez de ir embora, desistir, ter uma crise, abandonar a igreja, abandonar o ministério, abandonar tudo, o que ele fez? Ele foi ao profeta Eliseu. E ele só falou para o profeta: ah, meu senhor, o machado era emprestado. E nós vemos aqui, queridos, em Eliseu, o cuidado de Deus. A pergunta que Eliseu fez para o rapaz é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para cada um de nós nessa noite. Onde caiu? O que é que afundou na tua vida? Onde você afundou? Onde você naufragou? É a pergunta que o Espírito Santo, é engraçado, que Deus sabe, mas Ele faz questão de perguntar. Né? Jesus vivia em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e Maria. E quando Lázaro morreu, o que foi que Jesus perguntou?
onde sepultaram ele? Será que Betânia tinha 10 cemitérios, minha gente? O Rio de Janeiro tem 10 cemitérios? A Baixada pode ter, juntando com os da Baixada. Será que Jesus não sabia onde é que ele foi sepultado? Não tinha ideia? Por que às vezes Jesus pergunta, hein? O profeta perguntou para a viúva, o que é que você tem em casa? Jesus perguntou para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Um cego. Por que Deus às vezes faz essas perguntas, querido? Para botar o dedo exatamente na situação. Qual é o motivo que hoje está te trazendo tantas dúvidas, tantas incertezas? Por que você hoje está tão frustrado, derrubado, acabado? Será que você hoje saberia mostrar para Deus onde é que a tua vida caiu? Aonde é que a tua vida afundou? Qual é a área da tua vida que está afundada? Qual foi o evento que aconteceu na tua vida e depois dele a tua vida nunca mais foi a mesma? Será que você poderia apontar para Deus isso hoje? Então, queridos, a gente aprende aqui nesse texto. Primeiro, mudanças trazem perdas. Mudanças trazem dúvidas, questionamentos, incertezas. E nessa hora, Deus, Ele pergunta para a gente, onde é que está o teu problema? Onde é que está a tua luta? Onde é que você afundou? E aí, queridos, a gente aprende uma terceira coisa, que mudanças sempre trarão para nós algum tipo de desafio. Um desafio que vai exigir alguma ação da minha parte. Diz a palavra que Eliseu cortou o pau e lançou ali. Quer dizer, se esse discípulo tivesse perguntado para ele, aonde foi que o machado afundou? E ele tivesse dito, será que o profeta teria feito o milagre? Interessante, né? Que ele lançou o pau ali, aonde ele apontou que o machado afundou. E aqui esse machado, querido, esse pau aqui, tem dois significados para nós, não é? Esse pau é um tipo do madeiro, é um tipo da cruz de Cristo, não é? Não há situação que eu esteja enfrentando hoje que não tenha uma solução, uma resposta, um livramento, uma cura, uma salvação, uma libertação na cruz do Calvário. Não existe doença que eu não encontre uma solução na cruz do Calvário. Não existe laço do passarinheiro que da cruz do Calvário eu não encontre um livramento e uma libertação. Amém? Então a cruz fala de algo sobrenatural, de algo que Deus fez para nós. Nós falamos recentemente, querido, que todo milagre tem algo que é natural, que nós fazemos, e tem algo que é sobrenatural, que Deus fez. Vamos lembrar de Pedro. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, Jesus disse, sou eu, venha. Pedro desceu do barco. Aí está na sua Bíblia, que os outros também desceram? Não, Pedro desceu. E andou. Andar é uma coisa natural? Você sabe andar? Sabe andar, graças a Deus. Ele fez algo natural. Quem sustentou ele por sobre as águas? Deus. Amém, queridos? Então, querido, todo milagre tem um lado natural e um lado sobrenatural. Aqui, queridos, Eliseu, em princípio, fez algo natural. Lançou um pau sobre as águas. É algo natural. Você é capaz de lançar um pau nas águas? Uma criança é capaz de fazer isso? Uma idosa é capaz de fazer isso? Não é? E eu creio, querido, que esse lançar o pau sobre as águas é alguma atitude que Deus está esperando minha. Alguma escolha que Deus está esperando de mim. Alguma decisão que eu tenho que tomar, algum primeiro passo que eu tenho que dar. É assim que nós vamos ver
o machado que afundou, flutuar. Flutuar para dar continuidade ao propósito de Deus na nossa vida. Amém, querido? Então o discípulo, ele teve a restituição do machado e Deus deu prosseguimento. E talvez alguns de nós aqui, queridos, precisamos receber a restituição de algo para Deus dar continuidade ao projeto dele na nossa vida. Mas para a gente fazer isso, a gente talvez precise dar um passo de fé, tomar uma atitude, ter uma iniciativa. Então eu queria, para você pensar nisso, será que você hoje seria capaz de reconhecer duas coisas? Primeiro, onde foi que a tua vida caiu? Onde foi que a tua vida parou? Travou? Afundou? Onde foi que você perdeu o teu projeto de vida? Onde foi que aconteceu alguma coisa que a tua vida nunca mais foi a mesma? Deus quer tocar aí, queridos. Aonde afundou, Ele quer levantar de volta. Amém, queridos? Amém. Segunda coisa que a gente tem que se perguntar, o que é que hoje é natural que eu posso fazer para mudar essa situação? Que atitude que eu tenho que tomar para reencontrar o que eu perdi? Para retomar o propósito de Deus na minha vida? Amém? Abaixa a sua cabeça por um momento, fecha teus olhos. Será que você consegue identificar onde foi que começou esse problema que te perturba tanto? Talvez você está com um problema aí. Onde foi que ele começou? Onde foi que ele aconteceu? Eliseu perguntou aos seus discípulos, aonde caiu? E o Espírito Santo hoje está esperando de nós, queridos, que a gente mostre para Ele, que a gente reconheça aonde que a nossa vida travou, aonde que a nossa vida paralisou, aonde que a nossa vida afundou, aonde que o nosso relacionamento deixou de ser como era antes. Traga isso para a tua vida. Relacionamento de família, de casal, com filhos. Onde foi que mudou? O que foi que entrou no teu coração que gerou tanta dúvida, tanta incerteza, que você se colocou num lugar de defesa? Pai querido e amado, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te exaltar. Glorifica o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. Certa ocasião, Jesus, o Senhor perguntou, onde sepultaram Lázaro? Certa ocasião, o Senhor perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Certa ocasião, o Senhor perguntou para os seus discípulos, o que é que vocês têm aí para dar de comer ao povo? Certa ocasião, Elias perguntou para a viúva, o que é que você tem em casa? E todos eles, Pai, foram precisos na sua resposta. Então, Pai querido, nós queremos reconhecer nessa noite, Pai, pontos da nossa vida, onde a nossa vida afundou, onde relacionamentos se quebraram, onde vínculos foram desfeitos, quando eu abandonei o meu ministério, quando eu abandonei a minha família, quando eu abandonei a minha igreja, quando eu abandonei o meu trabalho, quando eu abandonei
porque problemas estavam surgindo, dificuldades estavam surgindo. Queremos te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão, Pai. Porque às vezes os problemas se multiplicaram e nós começamos a achar que já não era mais a tua vontade, que já não era mais o teu propósito, que já não era mais o teu chamado, que já não era mais a tua voz. E alguns de nós, Pai, desistimos, desanimamos, nos afastamos, Pai. Queremos te pedir perdão, Pai. Queremos te pedir perdão, Pai. E num ato de fé, Pai, num ato de fé, o profeta lançou um pau sobre as águas. Algo natural. Algo que qualquer um de nós aqui poderia fazer. Então a pergunta que nós fazemos diante de Ti, Espírito Santo: o que é que eu posso fazer hoje? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para receber a restituição do que eu perdi? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para minha vida prosseguir, avançar para o propósito que Deus tem com a minha vida? Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Exalte o nome do Senhor. Ele está presente nesse lugar. Glorifica o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Se coloque de pé, meu irmão. Aleluia. Abaixe a sua cabeça. Coloque a sua mão sobre o seu próprio peito. Pai querido e amado, eu tenho certeza que não somos poucos, Pai, que chegamos aqui hoje cansados, sobrecarregados, cheios de dúvidas, incertezas, alguns com vontade de desistir, alguns com vontade de desanimar, alguns talvez até com vontade de chutar o balde, deixar isso tudo para lá. Mas o Senhor é um Deus fiel, que não nos abandona, um Deus que tem o nosso nome escrito na palma da tua mão. Então eu quero te agradecer, Pai. Tu tens um propósito para a vida de cada pessoa aqui. Tu tens um chamado para a vida de cada um aqui, Pai. Tu tens um projeto a realizar na vida de cada um. Fortalece, meu Pai, aquele que tem passado por perdas inesperadas. Fortalece aquele, Pai, que tem enfrentado tantos obstáculos, tantos impedimentos. Às vezes são muitos poucos ao seu lado, segurando a sua mão e dizendo: prossiga, vai à frente, avance. Deus está contigo. Deus tem mais para te dar. Deus tem mais para fazer na tua vida. Levanta o meu irmão, Pai. Levanta a minha irmã. Cumpra o teu propósito na vida dele, Pai. Que ele não se deixe, Pai, desanimar pelas lutas, pelos obstáculos, pelas perseguições, pelas calúnias, pelas dificuldades. Fortalece o meu irmão. Ele ainda tem uma jornada pela frente. Ele ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Revigora ele, fortalece ele, meu Pai. Abençoa a vida dele, Pai. Estabelece, Pai, a fé no seu coração. Nós abençoamos a vida dele, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.